Ezequiel, nós vamos ler lá no capítulo de número. Eu estava lendo algumas coisas hoje e me chamou muita atenção. No capítulo de número 19, amém? Capítulo 20. Versículo 19, mas nós vamos começar lá no 20, versículo de número 1. Amém? 20, versículo de número 1. Amém? Esse aqui é o 20, versículo de número 1. E aconteceu no 7º ano. Amém? Você achou? Veja aí, folhas batendo aí. Ezequiel 20, versículo 1. E aconteceu no 7º ano, no mês 5º, aos 10 do mês, que vieram alguns dos anciões de Israel para consultarem o Senhor. E assentaram-se diante de mim. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, fala aos anciões de Israel e dize-lhes assim: Assim diz o Senhor Jeová: Vós vindes consultar-me. Vivo eu, que vós não me consultareis, diz o Senhor Jeová. Julgá-los-ias tu, ó filhos do homem? Julgá-los-ia. Faze-lhes saber as abominações de seus pais. E diz-lhes assim: Assim diz o Senhor Jeová: No dia em que eu escolhi a Israel, levantei a minha mão para a descendência da casa de Jacó, e dei a conhecer a eles na terra do Egito. E levantei a minha mão para eles, dizendo: Eu sou o Senhor vosso Deus. Naquele dia levantei a minha mão para eles, para os tirar da terra do Egito, para uma terra que tinha previsto para eles, a qual mana leite e mel, e a glória de todas as terras. Então lhe disse: Cada um lance de si as suas abominações dos seus olhos, e não vos contamineis com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Mas rebelaram-se contra mim, e não me quiseram ouvir. Ninguém lançava de si as suas abominações dos seus olhos, nem deixava os ídolos do Egito. Então eu disse: Eu derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir a minha ira contra eles no meio da terra do Egito. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos das nações, no meio das quais eles estavam, a cujos olhos eu me dei a conhecer a eles, para os tirar da terra do Egito. E os tirei da terra do Egito e os levei ao deserto. E dei eles os meus estatutos, e lhes mostrei os meus juízos, aos quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. E também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor que os santifica. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim. No deserto não andaram nos meus estatutos e rejeitaram os meus juízos, aos quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. E profanaram grandemente os meus sábados. E eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto, para os consumir. O que fiz por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos das nações perante as quais o fiz sair. Amém? Aqui, os homens de Deus, os profetas, sacerdotes,
foram buscar diante de Ezequiel uma resposta de Deus para a sua vida. E quando eles chegaram lá, a resposta de Deus foi assim: eu não ouvirei o vosso clamor. Eu não quero mais saber de vocês. Porque todas as vezes que vocês me buscam, vocês andam fora da minha vontade. Vocês não conseguem andar segundo aquilo que eu tenho pedido para vocês. E eu comecei a analisar, porque nós estamos falando de coração. Imagine eu e você se nós formos buscar a Deus. E Deus disser para nós assim: eu não vou te abençoar. O que seria de nós? O que seria das nossas vidas? Porque você pode buscar o homem, ele é limitado. Um pode ajudar o outro, mas são limitados na sua ajuda. Haverá coisas na nossa vida que nós vamos dizer assim: eu não tenho o que fazer. Eu não tenho como mudar esse quadro. E o povo estava cativo lá dentro da Babilônia. Ezequiel pregava a vontade de Deus e dizia para eles assim: Deus cumprirá a sua vontade se vós assim obedecerdes. Se vocês se voltarem de todo o coração para Ele. Se vocês assumirem diante de Deus, porque tem promessas para as nossas vidas, que Deus disse vai mudar. E o que tem que fazer? O que eu e você temos que fazer quando tem uma promessa na sua vida? Vai mudar a sua vida, vai mudar o seu relacionamento, vai mudar o seu modo, quem você é. E eu pela Bíblia procurei algumas coisas para que nós viemos afirmar o nosso coração, para que dentro de um coração cheio de esperança venha a ser motivado. Porque a promessa pode estar aqui. Nós temos uma promessa que começa em Gênesis e termina em Apocalipse. A Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra. Em Gênesis. Em Apocalipse ele diz assim: e ele criou a nova Jerusalém, para que os seus filhos assim habitassem com ele. A vontade de Deus sempre foi que o homem vivesse diante dele, junto dele, para ele e por ele. Mas o homem, por causa do pecado, por causa do desejo, por causa da cobiça, desde Adão e Eva, e nos dias que nós estamos vivendo, a cobiça tem levado o homem e a mulher a ser sido destruído e tirado da presença de Deus. Então eu e você, querido, que estamos aqui aprendendo de Deus, aqueles que estão em casa assistindo, que estão ouvindo a palavra do Senhor, esses, todos nós temos que cuidar daquilo que vai entrar no nosso coração. Provérbios 4, a Mata fez essa abertura na quinta-feira, né? Provérbios 4 diz assim: guarda o teu coração. Se tem alguma coisa para nós guardarmos, é o nosso coração. De desejos, de vontades, de tentações. Porque eu vejo em Mateus capítulo de número 4, Jesus sendo tentado por Satanás. Depois de ter sido batizado nas águas, depois de descer sobre ele o Espírito Santo, a primeira coisa que o Espírito Santo faz é levar a gente para o deserto. Sabe por quê? Porque se nós não temos provação para confiar em Deus, a gente continua confiando na nossa vontade. Continua confiando que eu vou trabalhar, eu vou conseguir, eu vou vencer, eu vou dar a volta, eu vou administrar, eu vou conseguir ali alguém que me ajude, e assim vai, e isso se torna um vício. Isso se torna uma escora. E Deus não quer isso. Nós vamos entendendo a partir do momento que nós começamos a liberar o nosso coração para Deus, que a primeira pessoa em que nós devemos confiar é o Senhor. E de todo o nosso coração. E buscar a Ele, de todo o entendimento, com toda a nossa força. Toda a nossa dedicação tem que ser em buscar ao Senhor.
E aí eu quero que você abra comigo, lá em Romanos capítulo de número 5. O nosso coração ele tem que ser preparado em uma firme esperança. Amém? Uma firme esperança. Romanos capítulo de número 5, versículo de número 5. Romanos 5, 5. Olha só o que diz aqui. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Se eu tenho no meu coração uma firme esperança que Deus irá agir por mim, dentro do meu coração é envolto pelo Espírito Santo e ali há um amor, há uma esperança. Esperança é aquilo que você tende a esperar muito mais com firmeza, com certeza e com paz. A esperança em Deus não é uma esperança fraca. Não é uma esperança que você espera cansativo, fraco. Você quase estava desistindo e aí Deus veio. Não, isso não tem nada a ver com a esperança em Deus. A esperança em Deus é aquilo que te dá alimento e fortaleza todos os dias. É a que te capacita a você querer mais, desejar mais, ficar mais tempo, desejar estar na presença de Deus por algo maior, algo melhor. Essa esperança que movimenta a nossa fé. E essa esperança está dentro de cada um de nós aqui, quando nós abrimos o nosso coração. Aí o Espírito Santo vai agir ali dentro com amor. E o amor de Deus é o poder mais tremendo que existe. Tanto é que em 1 Coríntios 13, 14, você vai lá olhar, 12, 13 e 14, Paulo fala dos dons, e ele diz, o único que sobe conosco para o céu é o dom do amor. Então não adianta. Não adianta você procurar dons de revelação, disso, daquilo, se você deseja ser usado na igreja, amém. Busque, mas não fite os teus olhos nesses, porque esses todos vão acabar. Mas o dom do amor, que é aquele que você vai amar ao teu próximo como a ti mesmo, você vai amar a Deus sobre todas as coisas. Esse amor te ensina a você ter esperança. De amor, ele te ensina a você ter uma esperança forte, firme, aonde pode estar acontecendo muitas coisas, mas dentro de você, você diz, tem solução, tem mudança, tem sim, porque eu estou esperando em Deus. Eu não estou esperando no homem. Eu não estou esperando nas condições. Eu não estou esperando no dia de hoje ou de amanhã, mas eu estou esperando no Deus que formou os céus e a terra. E tudo que há, Deus gerou as nossas vidas. Deus gerou a cada um de nós. É tão poderoso Deus falando conosco, porque essa esperança dentro daquele povo lá preso na Babilônia, ela estava se desmanchando, estava se perdendo. Por isso Ezequiel foi colocado lá. Ezequiel não esmorecia. Ezequiel não baixava a guarda. O profeta Ezequiel, ele foi levantado para ativar a fé e a esperança das pessoas. E toda vez que ele abria a boca, Deus falava. Toda vez que ele chegava em algum lugar, Deus trazia uma revelação, um entendimento, para que aquele povo não se perdesse, para que aquele povo não se distanciasse de Deus. Tanto é que Ezequiel disse, construa. Pode construir casa. Lá em Isaías está escrito assim, pode casar, pode dar seus filhos em casamento, suas filhas também. Pode construir casas, pode trabalhar, porque aqui vocês terão tempo e vocês terão paz. Orem para que haja paz nesta cidade. Então Deus estava dizendo assim, eu estou com vocês aonde quer que for. Somente orem. Continue orando, para que haja uma firme esperança. E nessa esperança haja paz dentro do nosso coração.
porque esperar não é fácil. Você pode dizer para qualquer um que não conhece a Deus, espera mais um pouco, ele vai dizer, eu vou morrer e não vou conquistar nada. Ah, isso não vai dar em nada. Ah, não. A Bíblia está dizendo, os que esperam no Senhor serão como os montes de Sião. Eles não se abalam, mas permanecem firmes para todo sempre. Assim são aqueles que esperam no Senhor. Esse coração que tem essa esperança, esse coração que tem esse desejo, essa visão, esse entendimento, ele vai lutar para permanecer. Ele não simplesmente espera. Vamos ali, Tiago 4:8. Livro de Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 8. Toda a esperança e toda a busca, você tem que ter um crescimento, você tem que ter uma melhora, você tem que ter um aprimoramento. E Tiago 4:8 ele diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. O que Deus está falando aqui, querido? Tudo aquilo que está aí dentro desse coração, que ainda tem tirado a tua visão, que tem roubado a tua esperança de um dia melhor, de uma vida melhor, de um momento melhor. Tudo aquilo que tenta roubar a tua esperança dentro desse coração, Deus está dizendo, limpa esse coração. Te esforça. Faz algo pela tua fé. Faz algo pelo Senhor. Te aproxima dEle, te envolve com Ele. Não simplesmente fica observando. Não fica simplesmente tendo aquela fé metódica. Ah, eu tenho um método, eu vou para a igreja, eu vou para casa, eu oro, eu dou aleluia. Metodologias, se eu fizer assim vai dar certo. Se eu não conseguir chegar nesse ponto, ou nesse termo, se eu não, dentro do culto, eu não conseguir fazer certas coisas, eu não consigo pegar a presença de Deus. Não é assim. Ele está dizendo, chegue-se a Deus. Se esforce todos os dias. O que você tem feito para que Deus se achegue até você? O que você tem feito para mudar lá dentro da sua casa? O que você tem feito para mudar você, o seu coração? Se ele está lá ainda ligado com as coisas do mundo, se ele está ali ligado com as coisas terrenas que matam, que corroem, que corrompem, que destroem, que te afastam de Deus, o que você tem feito? Qual é a atitude que você tem tomado? Qual é o momento onde diz a palavra aqui, limpai as vossas mãos? O que é mãos limpas? A Bíblia está dizendo que mãos santas, purificadas pela unção de Deus, pela presença de Deus, para você orar pelas pessoas, para você interceder pelas pessoas. Mas se dentro do teu coração você não busca, você não se dedica, você não faz algo diferente para Deus, o teu coração ele vai começando a ser carregado de outras coisas. Ele vai sendo encoberto e o entendimento ele não vem. A compreensão não vem. Aí o coração, em vez de ficar puro, ele fica sujo. E um coração sujo não entende as coisas de Deus. Um coração sujo, ele não compreende o amor de Deus, a unção, a graça de Deus. E aí ele não vai esperar. Ele não espera pelo que Deus vai fazer. Ele simplesmente se entrega. Ele simplesmente desiste. Ele não tem ação. Muitas vezes ele vê que a situação está errada, mas ele não toma uma ação contrária a isso. Ele não dá um basta. Ele não fecha a porta. Ele não se livra das amizades. Um coração, querido, muitas vezes ele pode dominar a pessoa e a pessoa ficar totalmente sem razão daquilo que faz, sem noção das atitudes. Um coração que é ligado na paixão. São paixões, não é amor, é paixão, é desejo carnal. Ele passa de leito em leito, de cama em cama, de homem, de mulher, ele vai se deitando, ele vai se exaurindo nisso, mas ele nunca se satisfaz, porque no coração dele
há uma paixão. E é isso que domina a vida dele. A prostituição. Eu te dou exemplo de pessoas pela Bíblia que eram homens de Deus. E eu não estou dando a culpa para a mulher, amém? Sansão tinha a unção de Deus, mas se perdeu por causa de uma mulher. Prostituição. Se apegou, revelou o seu coração. Davi, o homem segundo o coração de Deus, pecou por causa de quê? Por causa de uma mulher. Matou Urias para ficar com a esposa, Betseba. Ele era um homem segundo o coração de Deus, gente. Deus usava ele. Mas morreu. A sua casa foi amaldiçoada por causa do pecado da carne. Nunca houve mais paz na casa dele. A espada se pôs contra os filhos. Um matou o outro. Se mataram, roubaram ele, tiraram ele do trono. Todos acabaram mortos. Salomão, o homem mais sábio. O que levou ele à ruína? As mulheres. Seu amor, sua paixão carnal. O que destrói um casamento? Coração vazio. Relacionamento sem amor, sem respeito. Uma dedicação diária. Vai todos os dias você acordar com aquele cabelo maravilhoso, aquela remela nos olhos, aquele bafo de leão, e você levanta exigindo coisas e dizendo vai ter que fazer. Qual é a mulher que continua contigo? Qual é o homem que continua com a mulher? Ele chega em casa, tá lá a foto do palhaço Bozo na camisa, o pijama rasgado, os cabelos despenteados e ela com a vassoura para lá e para cá. Você vai achar que casou com uma bruxa. Aí a pessoa não se dedica ao relacionamento dela. E cada um tem um coração, tem ou não tem? Cada um tem um sentimento. Cada um precisa muitas vezes de uma coisa que o outro não precisa. Eu já ouvi gente dizer assim, eu não sou desses aí que fica falando, eu te amo toda hora. Ela sabe que eu amo ela. Mas me diga qual é a mulher que não gosta de ouvir isso. Está faltando você perceber isso. Está faltando você se dedicar um pouco mais a isso. Aí a mulher diz assim, não, eu não vou com essas frescuras, porque o marido é aquele turrão. Não tem homem que não se amoleça com o carinho de uma mulher. Tem muito homem que está precisando tomar um sacode da mulher mesmo, sabe? Chegar, dizer para a mulher se declarar diante dele só para ver os olhos arregalando, o suor descendo na orelha, sabe? Mas a pessoa pensa que isso aí é bobagem. Mas dentro do nosso coração, querido, ele precisa ser alimentado. E as coisas boas de Deus nos ensinam isso. Nos ensinam a tratar bem, a amar, a cuidar, a proteger, a nunca desvalorizar. A nunca brincar de um modo que tu vai machucar a pessoa. Cuide disso. Mas foi brincadeira. Brincadeira para você, mas ela recebeu como se fosse uma tijolada. Mesma coisa ao contrário. Então eu e você, querido, muitas vezes precisamos ouvir certas coisas. E o nosso coração tem que estar preparado para isso. Porque o nosso coração diante de Deus, ele está sendo preparado todos os dias para a decepção e para a vitória. Para ter atitudes quando nós estamos lá na derrota, lá na decepção, lá na amargura, para se levantar e buscar a Deus. Ou quando nós já estamos com a vitória nas nossas mãos, a gente se manter. Porque senão o pecado vai derrubar a gente. Ninguém pode dizer, eu estou pronto, eu não preciso mais. Ninguém. Eu vejo pela palavra de Deus, todo homem que se afastou um pouco de Deus caiu. Toda mulher que se afastou um pouco de Deus caiu. Então eu e você temos que estar muito ligados com essas coisas. Por isso que dentro desse coração você precisa se dedicar e buscar. Amém? E dentro desse coração também, lá em João 14, 27,
ele diz uma coisa que é, nesses dias que nós estamos vivendo, é maravilhoso. João 14, 27. (14, 27) diz assim. Esse é um texto que eu gosto muito, porque isso aqui me ajudou a vencer em tudo na minha vida. E me ajuda a vencer até hoje. A diferença da paz. Amém? João 14, versículo de número 1 diz o que, Carmen? 14, versículo 1. João 14, 1 diz o que? Amém. Eu peço para ela porque ela ouviu muito falar disso. Eu tive que ensinar muito ela isso. Eu disse muitas vezes, confia em Deus. Porque quando a tribulação entra dentro de nós, Ele rouba a nossa paz. Olhe lá, 14, 27. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Amém? Por isso que eu digo para muitas pessoas, esse tempo vai passar. Tudo na sua vida vai passar. O que não passa é se o teu coração ele está com Deus ou não está. Você vai entender o que é a paz de Deus quando o teu coração estiver carregado da presença dEle. Você ligado com Deus, querido, vai acontecer os problemas, vai acontecer o tempo difícil, mas você não vai se atemorizar, você não vai perder a tua paz, porque o problema não é você enfrentar um problema, o problema é quando aquele problema te rouba a tua paz, aí tu não consegue fazer nada, aí tu não consegue ter atitude nenhuma. Tu fica chateado, tu magoa, tu entristece, você fica de mal com todo mundo. Você culpa a Deus, porque aquilo rouba a tua paz. Aquilo vai matando você. E quando você perde a paz, você fica atemorizado. Atemorizado não é ter medo, atemorizado é perder o controle da situação, ficar totalmente atormentado. Você não tem mais raciocínio. Às vezes o problema, a solução está aqui, ó, e você corre para cá. Às vezes a situação está diante dos teus olhos, está junto contigo muitas vezes, mas você está correndo do outro lado. Porque atarentado, atribulado, perturbado, não tem paz para você pensar. Então Deus está dizendo, e eu tive isso desde o início da minha caminhada, quando eu sofria as minhas crises. As crises de tirar toda aquela droga do meu corpo, que eu me levantava de noite atribulado, me batia nas paredes, dava soco no guarda-roupa, procurava no chão as coisas. Hoje eu penso e eu vejo aquela situação. Eu vivo aquela situação até hoje. Sabe por quê? Porque eu digo assim, então como foi bom eu ter servido a Deus? Como foi bom eu ter dado meu coração para Deus? Hoje muitas vezes quando me dá as dores e ainda eu tenho a limpeza que está acontecendo no meu corpo, e muitas vezes eu sinto aquela dor aguda dentro dos meus pulmões. Eu digo, Senhor, como Tu é bom. Até limpando a minha vida o Senhor está. Até me dando um coração novo Ele me deu. Até dando pulmões novos Ele me deu. Até dando uma vida nova Ele está me dando. E aí eu consigo ter paz em meio ao sofrimento da minha vida. As dores, aos momentos difíceis, o abrir mão de muitas coisas para poder buscar a Deus primeiro, para depois poder alicerçar a minha vida. Quantas vezes, querido? Quantas vezes eu tive que me trancar em casa para não perder a presença de Deus? Essa paz que o mundo não consegue me dar. Eu jamais corri pelas mãos do mundo novamente.
Porque eu sei que a minha paz está em Deus. E a paz você não compra com dinheiro. Você pode trabalhar e você nunca vai ter paz. Você pode estar sempre procurando, a cabeça está sempre girando. E você diz, meu Deus, onde é que está a solução de tudo isso? E hoje não. Quando eu deito a cabeça no travesseiro é uma coisa, eu digo assim, é muito, às vezes parece bobo para muita gente. Ah, mas dormir, pastor? Não, deitar e dormir, tranquilo, sabendo que eu estou em paz, com a minha família, com a minha vida, eu estou em paz com Deus. Isso não rouba mais a minha paz, isso me dá descanso. Isso me dá uma alegria tremenda. Então eu peço para você, se você precisa de paz, leia o capítulo de número 14 de João e coloque em prática na sua vida todos os dias. Leia de manhã, tá? E ele vai te ensinar muita coisa. Nem que você tenha que repetir. Se dedique a ler esse capítulo. Quem está falando e escreveu isso é João, o apóstolo amado. Ele sabia o que era amor de Deus. Ele sabia o que era recostar a cabeça no peito de Jesus e sentir o amor de Cristo. Esse fala do amor de Cristo com autoridade. Esse aqui ele fala. Para nós acabarmos, Mateus 22, 37. Mateus 22, 37. Amém? E Jesus lhes disse: amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Amém? O que ele está dizendo aqui? Tudo se cumpre nisso. Se eu amar a Deus de todo o meu coração, vai acontecer aquilo que João fala lá em 1 João. Os mandamentos do Senhor não serão pesados. Nada será pesado para nós. Nada será fadigante, mas a Bíblia está dizendo aqui: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Não é parte dele, não é um pouco dele. Um pouco tenho Deus, um pouco não tenho. Um pouco tenho as coisas do mundo, os relacionamentos, as vidas, e um pouco eu tenho a Deus. Não. Nós temos que solidificar a nossa fé e o nosso coração em Deus. Isso tudo vai mudar a nossa maneira de viver, a nossa maneira de buscar, a nossa maneira de pensar. Até mesmo para nós alcançarmos a Deus de todo o coração, a gente vence aquilo que muitas vezes nos distanciava e nos levava longe da presença de Deus. Amém? Então tenha dentro do teu coração isso, querido. Firma a tua fé. Dedica teu coração mais ao Senhor. Te alegra por servir a Ele. Quem tem Deus na sua vida, quem tem essa fé, vai ter todo esse relacionamento, essa construção. E esse coração será um coração que vai se dedicar mais a Deus do que qualquer outro sentimento. Vai se derramar diante de Deus mais do que a qualquer outra situação. Amém? Então vamos orar agora nesse momento. Eu quero que você coloque a mão no seu coração. Quero que você coloque agora a mão no seu coração, feche os teus olhos.